Agora vamos para o filho pródigo, né? Que é o estudo de hoje com o workshop, tá? Então o texto bíblico diz, né? Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse para o pai: Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte de herança, tá? Então, o que nós estamos estudando nesse Return Again, né? Tá? Então, aqui nós tinha 2 filhos, né? Tá? Aqui no caso, nós sabemos que nós estamos falando da Neshoma, né? Tá? Okay. E o pai repartiu os bens entre os filhos, tá? Então, ele repartiu os bens entre os filhos. Ele repartiu os bens, aqui, ó. Vocês estão vendo os bens repartidos? Neshom e Nefesh, tá? O pai repartiu os bens, tá? Okay? Repartiu. E o filho marmoço, claro que é o filho marmoço, né? Nós sabemos, né, que o Nefesh é sempre marmoço, tá? Porque o Nefesh é Regugilin, né? É reciclagem, né? A Neshoma é perene, né? Tá? Partiu para um país que ficava muito longe, para Asiá. Ele desceu para Asiá. Então, esse país aqui, né? Ficava muito longe, é Asiá, o mundo de Asiá. Tá? Então procurou um dos moradores. O rapaz já havia gasto tudo. Quando houve uma grande fome naquele país, ele começou a passar necessidade. Ou seja, ele foi para o Bed Midot Kiavot, né? Pô, tudo que passava na frente dele, ele queria, ele comprava, né? Cartão de crédito. Eu amo muito tudo isso, vai e compra, né? Isso é muito comum, né? Aí eu pergunto, irmã Juliana, quantas sapatilhas você tem no armário que você não usa? E a irmã Ângela, quantas... Aí a irmã Ângela não é Anabela, né? Porque ela é frio, né? Quantas botinhas, né? Quantos tênis, né? Quantos tênis a irmã tênis Juliana tem que não usa? Hã? Tênis eu tenho acho que, deixa eu ver aqui, tenho 3, mas é que eu realmente uso todos os dias para trabalhar, tenho poucos. Tem poucos, ela tem poucos. Assim nos dedos. Mas por que a irmã na Inglaterra ela tem poucos? Porque na Inglaterra é comum você fazer esse voto de ter somente o que você precisa, tá? Na Inglaterra isso é comum. Você não vai no supermercado na Inglaterra e faz compra de carrinho como a gente faz aqui. Você compra por dia, né? No máximo por uma semana, né? A Inglaterra tem esse conceito. E a irmã Juliana, quantos tênis a mais ela tem do que precisa? Sabe, hoje em dia eu só tenho 2 tênis, mas eu já fui extremamente consumista. Ela já foi consumista. Nos últimos anos por uma redução, especialmente sapato. Eu tinha muito mesmo. Hoje em dia eu tenho bem pouco. Então, tá vendo? Ela usou o termo que eu queria ouvir, né? Tá? Então, na realidade, né? Esse filho que agora é o Nefesh, né? Tá em formato de Nefesh, né? Ele não sabe medir, né? Ele não sabe medir dos seus desejos a medida, né? Porque ter desejo não é errado. O que é errado é não saber ter a medida do desejo, tá? Ok? Existem pessoas que vão se endividando no cartão de crédito, né? Os americanos, né? Vocês se lembram no caso do Lehman Brothers, né? Quando acabou, né? Crédito na América, né? Suicídio, né? Tipo 33.600 suicídios nos primeiros 90 dias de Lehman Brothers, tá? A pessoa fica né, porque o banco vai para cima, toma o carro, toma a casa. Vocês se lembram disso em 2008? Como foi na América? Foi uma coisa horrorosa, bairros inteiros, né?
As pessoas perderam a casa, tá? Ok. Então, o que aconteceu? Ele procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda, tá? Então, qual é o primeiro erro, né, que nós fazemos quando nós entramos na situação de Bad Midot Keavot? A quem a gente pede auxílio? A gente pede auxílio ao sagrado ou a gente pede auxílio ao profano? É cortado o crédito. O banco não dá mais crédito. Qual é o primeiro ato do cara na empresa? Procurar um agiota. Um agiota. Exatamente. Procurar um agiota. Foi o que ele fez, né? Então, a primeira coisa, Rabi, ele fala aqui, né? Tá? Ele então procurou ajuda com os moradores daquela terra, daqui de baixo. Esse é o nosso primeiro grande erro, tá? Eu sempre falo para vocês essa questão do alcoólatras anônimos, né? Tá? O camarada não... eu vou tomei essa pinga e fiquei enjoado com dor de cabeça. Vou procurar os alcoólatras anônimos. Não é assim que funciona, tá? Ele vai na sarjeta. Ele é resgatado pela família ali na sarjeta mesmo. Com a famosa expressão fudido e mal pago, né? Aí ele opta pelos alcoólatras anônimos, por quê? Porque ele começa a ver o que é perder a família, o que é perder a vida, do que é perder os amigos. Aí ele procura uma ajuda superior, tá? É incrível. Então ele procurou ajuda, né? Tá? Mas aí o que aconteceu? Ali, com fome, ele desejou comer a comida dos porcos, tá? Que é exatamente o que nós fazemos, tá? Então, como é que funciona? Você tem um negócio, aí o seu crédito é cortado, você procura o agiota, aí o agiota começa também a te pressionar, mas o agiota diz, preste atenção, tem um jeito de você nos pagar. Nós fazemos umas entregas irregulares de madrugada e a gente não tem aonde guardar essa mercadoria. Se você concordar, a gente zera essa tua dívida e nós colocamos a mercadoria no seu local. Não tem isso? Quer dizer, você primeiro perde o crédito bancário, aí você perde o crédito com a agiota e você começa a negociar com a bandidagem, não é isso? É isso que está aqui, né? Então, a gente vai nesse sentido, vocês entenderam, tá? Então, a gente quer, de tudo quanto é jeito, viver como nós explicamos ontem, né? Nós queremos viver sem limites. Nós queremos viver totalmente em autogestão dos nossos desejos, tá? Se eu for livre, se eu for aquilo, né? Aí eu vou conseguir ser o que eu sempre quis ser. O que nós estudamos ontem em Shavuot? Nós vimos, se a gente não tiver cercas, limites, restrições de algo que é moralmente e eticamente muito acima de nós, tá? Nós caímos nessa parábola de Rabi, tá? Não foi isso que a gente estudou ontem, tá? Armamento pesado dos traficantes, isso, aquilo. Armamento pesado. Bala lá, grandona, aquele negócio todo, tá? Então, o que acontece? Aí cai a ficha, tá? Cai a ficha. Aí ele diz, Pai, contra Deus e contra o Senhor eu pequei. Então, o que ele fala? Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Então, qual é a decisão? É a decisão da chuvá. Essa decisão de chuvá é dificílima de tomar na vida. Não é a primeira decisão que a gente toma. A primeira decisão é buscar apoio no povo da terra. Só que você já está na terra do Bad Midot Keavot. Então,
você vai ser usado para os desejos incomensuráveis daqueles que estão na terra. Tá? É isso que a pessoa não entende, tá? Não entende. É muito difícil. Isso ocorre também nas religiões, né? Nas igrejas, né? Tá? Você vê a irmã Ângela, né? Ela era evangélica, né? A ânsia de tomar dinheiro do povo que o pastor tem, né, irmã? Sim, Maguire. Aí, se você não der o dízimo, você vai para o inferno, tá? Aí você tem medo de sair. Você não busca um carral como o nosso. Você busca uma outra, que o pastor cobra menos. Maguire, se fosse só ir para o inferno, ainda estava bom. Você, antes de ir para o inferno, você vai perder seu emprego, a família, os filhos vão para a droga, o marido vai para o álcool. É isso aí, exatamente, irmã, exatamente. Aí o que acontece? Ele faz, o que é? Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Como é que nós damos esse nome na Cabalá? Como é que é? Então, ele faz, Rabi, ele coloca aqui, né? Ele diz, né? Aí ele falou, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Como é que nós falamos isso no nosso carral? Quer dizer, no nosso carral só não, né? Como é que o escalarroto, né? De Cabalá fala? Como é que a gente chama isso? Vidui, Rabi? Just admit. Just admit. Just admit. Eu primeiro tenho que admitir. Depois eu faço o vidui. Tá? Primeiro eu digo, gente, puta merda, cagada que eu fiz. Tá? Ok? Não podia fazer pior do que eu fiz. Você primeiro admite o que você fez de errado. Tá? Ok? Porque não adianta, né, você querer fazer chuvar sem admitir. Então, na nossa loja, né, nós temos os levantamentos, né? Levantamento de loja é just admit, tá? Irmãos, eu admito que eu pequei, tá? Eu admito que eu fiz isso de errado, assim, 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 e conto que vocês possam me ajudar a sair dessa situação, tá? Isso é importante. Just admit, né? Então, aí o que acontece? É o admitir verdadeiramente. Agora vamos ver, tá? Ele está distante do pai, não está? Ele não está distante do pai? Ele está distante do pai. Ele resolveu ir para uma terra distante. Ele está distante do pai. Tá? Ou seja, ele é nefesh. Ele não tem nem ruach, né? E nem neshoma. Agora ele admite em ruach. Ele toma uma posição mental. Ruach é nanotubos, né? Tá? Então, ele toma uma posição mental. Não, isso está errado, eu não posso mais fazer. Tá? Isso está errado. Tudo que eu fiz até agora está erradíssimo. Tá? Eu não vou mais fazer isso. Tá? Okay? Mas ele ainda está em uma terra distante. Não é isso? Tá? Porque ele diz, pô, lá até o mais humilde dos servos, a ele nada falta de comer. E eu aqui querendo a vagem dos porcos. Olha só que situação, né? Que ele está admitindo, né? Just admit, tá? Aí ele toma a decisão de chuvar, né? Por que essa decisão de chuvar ela é aceita? Tá? Então ele admite que ele está na transgressão. Just admit. Tá? Ele resolve fazer o vidui, ele confessa, tá? Ele faz a confissão. Meus erros estão assim, 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 tá? Porque quando ele toma essa decisão, onde é que está? Está aqui mesmo. Porque quando ele toma essa decisão, ele toma a decisão de retornar, não é isso?
não é? Just admit, vidui. Aí depende do viduzão dele, né? Porra, porque pode ser como é que é? A gente pode ser um puta papacu rasteiro, né? Diz, cacete, é polícia atrás. Imagina como é que tá a vida do Luciano Huck. Imagina. Imagina. Tá? Olha só, ele deve ter dado uma sumida, né? Tá? Então, aqui está o Just Admit e o Vidui. Por que quando o Just Admit faz o Vidui, por que Hashem desse lado diz, então pode vir e coloca uma força de Vidui na mesma proporção em sentido contrário? Por que Hashem resolve recebê-lo? Por quê? Aonde a Tanar nos coloca isso? Aonde a Tanar nos coloca isso? Nós estamos falando de uma mecânica. Porque ele decidiu deixar o Egito, Maguide? Não, isso está em Isaías 57:19. Coloquem aí no chat, Isaías 57:19, tá? Quando eu, just admit, está aqui, M1, admitir, e faço o vidui, o F, Hashem imediatamente ele aceita e vem na minha direção, em sentido contrário, obviamente. Ele torna essa distância menor. Preste atenção, não poderia ser o contrário. Ele faz just admit, faz um vidui e Hashem continua no mesmo lugar, a governança fica no mesmo lugar, mas não é isso que nós estamos estudando. Nós estamos estudando que quando a gente toma essa decisão, Hashem vem em nossa direção. O que está escrito lá em Isaías 57:19? Isaías 50, a Lourdes colocou, eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para o que está longe. Paz, paz para o que está longe. Hashem da Hashem, Hashem, Luhahot. Né? Shalom, Shalom, Luhahot. Tá? Então, ele diz o quê? Ele está longe, não está? Porque ele foi para uma terra distante, né? Mas na hora que ele toma essa decisão, just admit, e faz o vidui, Hashem faz o quê? Shalom, Shalom, Luhahot, é o que está mais longe. Tá? É incrível isso. Tá? Essa força. O que nós estudamos agora em Shavuot? Qual é o mérito que a gente recebe por cumprir uma mitzvah? Força para cumprir mais uma outra. Exatamente, uma força para cumprir mais uma. Tá? É incrível isso. Tá? É incrível. Eu acho incrível isso aí. E vem aquela força, vem aquele desejo, né? Puta, eu agora estou fazendo o negócio certo. Eu agora estou estudando a Torá. Eu agora estou ruminando, estou engolindo, por Baruch Hashem pela minha vida. Eu sinto que eu estou me tornando uma pessoa melhor. Puxa, é um sentimento espetacular, né? Quando a gente tem esse sentimento. Então nós vimos, do que trata o filho pródigo. Então nós vimos que o filho pródigo não trata do pai das misericórdias. Tá? Então a Canção Nova lá fez um painel enorme lá, né? A Lúcia foi até lá ver a inauguração do painel. Tem o nome dela lá. Mas eu falei, não, mas o filho pródigo não tem nada a ver com o pai das misericórdias. Filho pródigo é chuvar. Tem a ver com Isaías 57, dizendo, não, isso é a sua teoria. E não, a teoria não é minha, é do Hazal. Não. Olha só, o que a grande meretriz faz com a cabeça das pessoas, né? Isso é incrível, tá? Então nós já vimos que o filho pródigo não trata de pai das misericórdias. Filho pródigo trata dessa questão da chuva, just admit, vidui, e inicia a chuvar. Só que ele não vai ter que fazer essa chuva na distância que ele estava, porque o sagrado vem na direção dele. O sagrado diminui a direção
de retorno. Não é extraordinário isso? Eu acho extraordinário. Eu acho extraordinário. Tá? Mas tem que estudar como a gente estuda para entender, né?